Saudações, soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz, trazendo um vídeo aqui na panorâmica do meu quarto aqui, onde eu gravo meus vídeos aqui, para trazer uma introdução do que vocês vão assistir no vídeo de hoje. Então eu fiz um compilado de duas lives que a gente participou no mês de abril. Eu e o Leandro Cruz, o vulgo Léo Violador, a gente participou de uma live no Mundo Gonzo, quer dizer, ele só participou lá junto com o Mário Luiz Barroso, que foi o primeiro editor e tradutor da revista aqui no Brasil. Então eles dois participaram lá no Mundo Gonzo e depois eu e ele no canal do Pelas Barbas de Odin, do nosso amigo Rodrigo. A gente conversou sobre principalmente a New Order e as revistas do Spawn que ela está lançando. No Mundo Gonzo eles fizeram um papo geral, mas eles anunciaram a grande novidade que todo mundo estava esperando da New Order, que é o lançamento do segundo volume, que é Guerra contra Satã. Então acompanhe aí todo o vídeo, ficou bem bacana, consegui resumir ele o máximo que eu pude aí dos pontos principais da conversa, mas também não deixe de prestigiar os vídeos completos dos bate-papo, tá todos os links aqui na descrição. Beleza, galera? Então é isso, fiquem ligados e vamos lá! Estamos aqui, ó, com Leandro Cruz, do Spawn Brasil, e Mário Luiz Barroso, o homem responsável pela edição dessa revista aqui, ó, que completa 25 anos. Completou dia 25 anos agora, no dia 19 de março, dia que chegou às bancas de jornal de todo o país, e nas Comic Shop, que já existia Comic Shop naquela época. Spawn número 1 da Editora Abril, que custava R$ 2,90. Saudades. Eu quero começar esse programa com uma notícia muito, muito boa, né? Eu acho que quem está aqui estava esperando muito por isso. Imagino que quem está aqui seja muito fã do Spawn, porque finalmente a New Order vai publicar aí, ó, Spawn, Guerra contra Satã, que já começou a pré-venda exatamente neste instante. Nesse instante já tem a pré-venda desse quadrinho aí, ó. Aí, ó. É contra o Satã, que revista com textos e esboços de Todd McFarlane, com Eric Larsen. Ainda tem o John Boy desenhando e o... Caramba, como é o nome dele, Leandro? É o Simon Kudranski. Kudranski. Exatamente. Finalmente começou a pré-venda e você pode adquirir o seu por R$ 49,90. Está em promoção no site. Entrando no site da New Order, você pode comprar essa edição, que vai estar lindona até o dia... A pré-venda vai até o dia 18/5, e você está vendo aí algumas imagens aí. Não é a revista, né? É uma boneca aí, mas já dá para ter uma ideia de como vai ficar essa edição lindona aí, um desenho do Eric Larsen. Essa edição lindona da New Order, editora. Tem uma coisa legal, a gente tem que falar sobre essa edição. Mário, você ganhou companheiros agora aqui na tradução, sabia? Eu tô sabendo. Eu já tinha ganhado o Alexandre Calari, do Pipoca e Nanquim, na primeira edição da New Order. Uhum. E tô sabendo aí que 3 queridos amigos aí do Fã-Clube Spawn Brasil fizeram a tradução para o senhor Samir Naliato, do Universo HQ, editar essa belezinha. E lembrando que está mais barato que a própria edição anterior, que foi lançada em pré-venda, que foi R$ 54,90. Essa está mais barata ainda. R$ 49,90 por quase 200 páginas. É um belíssimo preço. Hoje eu quero falar assim, comprando na pré-venda é um baita preço. Não, é excelente preço. A gente não consegue... R$ 69,90 no preço normal. Então é melhor garantir na pré-venda, né? Do que bancar quase R$20 a mais, né? R$20 a mais. Informação importante também para poder passar, que lá no site a compra ela pode ser feita através de impresso módico, que é muito mais barato do que enviar por PAC ou SEDEX, que foi uma reclamação do encadernado anterior.
E dessa vez não, dessa vez as pessoas vão poder comprar através do impresso módico, que deve dar aí cerca de uns R$10, mais ou menos, de frete. Então, fui. Tchau, tchau. Fala, galera do canal, tá começando aqui mais uma live, a live de domingo aqui, pra gente bater um papo super especial hoje, um papo sobre Spawn. Spawn que, cara, talvez seja o título mais importante para hoje vocês terem o canal Pelas Barbas de Odin. Porque foi por causa dessa porra de Spawn que eu comecei de verdade a ler quadrinhos, que fiquei completamente maluco, e que hoje tem um programa por causa disso, porque realmente foi o primeiro quadrinho que me fez... Cara, que é isso? Isso é história em quadrinho? Porra, eu gostei demais. E hoje a gente vai falar disso. 25 anos de Spawn sendo publicado no Brasil, não tão de maneira ininterrupta como a gente gostaria, não com todas as edições como a gente gostaria, mas ainda assim temos um bom material publicado por aqui ao longo desses 25 anos. E aí, para falar de Spawn no Brasil, nada melhor do que trazer dois caras da Spawn Brasil, que, porra, estão muito mais gabaritados para falar sobre Spawn do que eu. Então, a gente vai ter aqui o André Luiz e o Leandro Cruz. Era alguma coisa totalmente diferente. O que você acha, Leandro, com relação a isso? Eu acho que era realmente uma coisa diferente, não era simplesmente a arte do Todd McFarlane. Foi quando surgiu o Spawn, que eu já tinha ouvido falar dele antes, tá? E eu falei, olha, vou começar a ler isso aqui e ver qual é. E não deu outra. Quando eu comecei a ler, eu fui capturado pela história e eu abandonei tudo aquilo que eu já tinha lido antes. Eu parei minhas coleções para me dedicar apenas a um personagem, né? E, assim, não foi uma decisão ruim. Hoje eu praticamente não acompanho nada de Marvel e DC, né? Fora algum outro especial, mas muita gente questiona, o Spawn não tem profundidade de história, né? É só desenho. Na verdade, para quem não leu, né? Quem leu apenas as primeiras edições não sabe o que está falando. Tem profundidade, sim. Tem muita coisa filosófica, tem muita coisa religiosa, tem questões de moralidade. Então, é um produto legal de se ler. Sim, com certeza. Eu, como criança, pré-adolescente na época, o que me encantou foi justamente o desenho, a arte, mas o peso das histórias. Você tinha aqueles personagens muito certinhos, né? Assim, eu gosto do Superman, então ele é até chamado de escoteiro, né? Então você pega um Spawn que mexe com essas coisas de religião, que você pega um cara que ele é assassino, pedófilo, alguma coisa assim do tipo, que é bem um assunto pesado, e aí depois o Spawn ele faz o que o Batman poderia ter feito já com Coringa e com os vilões há muito tempo, mas ele não pode fazer por N motivos, né? Então aí a gente vê o Spawn fazendo isso. Então tudo isso... eu falei, cara, isso aqui é muito fora da caixinha, é muito bacana, e aí a gente vai acompanhando, né? Como qualquer outro super-herói, qualquer revista em quadrinho, tem os altos e baixos, né? Isso é inegável. Então, o Spawn, ele passou por uns momentos que não era assim, a galera não curtia muito, principalmente por causa das trocas de desenhistas que teve lá, o Angel Medina, ele acabou tendo uma reputação assim, que fala do jeito dele desenhar, mas aí se você pega, por exemplo, um outro quadrinho que ele fez, que é aquela do Psycho Circus, do Kiss, né, que também foi uma minissérie que a Abril lançou, aí você já vê que ele se deu muito bem ali nos desenhos. Então, galera que fala muito mal do Spawn é porque não continua, só ficou preso no Spawn dos anos 90. O Spawn hoje é muito diferente, né? Tô até pegando aqui uma revista aqui, ó, essa daqui é a edição número 296 e aqui a 297, pode ver aqui no canto que está escrito a história de Spawn. Então ele chegou na edição 300, né, que foi a edição que bateu o recorde, 300, na verdade a 301 que bateu o recorde. Então o Spawn continua lá fora e ele tá com uma pegada bem diferente, né? Ele passou por um processo assim que quem tá com... Isso que é o bacana do Spawn também, porque como ele é um personagem recente, então você consegue ver toda a evolução dele, você consegue acompanhar as histórias dele, e você fala,
porra, mano, que da hora, eu tô vendo a história sendo feita. É isso que eu Sim, é diferente, por exemplo, de... Vamos pegar um personagem aí antigo, tipo Homem-Aranha. Qualquer um desses. Hoje, humanamente, é impossível alguém pegar a história do Homem-Aranha desde os anos 60 até hoje e ler. Não tem como, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, tem muita gente que fala, poxa, podia ter continuado no Endgame e tal. Só que a gente tem que ter essa visão também. A gente precisa ver o novo leitor. Sim. Quem está começando agora. Né? Então, quem manda mensagem às vezes para mim no nosso grupo sempre pergunta, poxa, o Endgame não, o Ressurreição é um bom ponto de partida? É assim, porque ali você não vai perder nada. É isso que eu ia complementar rápido, Léo, porque teve um período aí que quem escreveu as histórias foi o Will Carton. Aí você fala, quem que é o Will Carton? Né? E essa fase foi elogiada, a pessoa fala, nossa, agora entrou uma pessoa que está sabendo escrever Spawn de verdade, né? E aí, Léo, quem que é esse Will Carton que o Todd McFarlane ele chamou? Isso é uma história bem legal, porque, como ele falou, né, as pessoas, né, a crítica, a mídia começou a perguntar, elogiar, né, primeiramente, poxa, agora o Spawn tá tomando o eixo, né? Finalmente temos um roteirista. Tem um bom roteirista. Né? E as vendas começaram a alavancar, né? Só que a gente começava a pesquisar, todo mundo pesquisava, quem é o Will Carton? Esse cara nunca apareceu. Foi depois, numa entrevista, que foi descoberto que, na verdade, era o pseudônimo do Todd McFarlane. Muito bom. Ele queria provar que o nome dele não era sinônimo de escrita, má escrita, né? Ele sabia escrever. O problema é que as pessoas tinham cisma com o nome dele. Estigmatizaram ele, né? Desde os anos 90, né? Sim, só que ele provou, né, que ele sabia escrever histórias. Pô, aí, quando houve a revelação, todo mundo teve que aceitar a verdade que o McFarlane sabia realmente escrever histórias. Porra, sensacional essa história. Eu chamo isso da sombra da Image dos anos 90 em cima do Spawn. Com certeza, com certeza. Só uma pausa rapidinho. Alguém consegue responder essa pergunta aqui do Von Tios, ó? Eu tenho uma pergunta. O Overkill, eu tenho um boneco desse aí. É o Chacina. É o Chacina esse? É o Chacina. É o Chacina. Ah, tá. É o mesmo personagem que o McFarlane e o Liefeld criaram junto com o Stan Lee naquele programa de entrevista do início dos anos 90? Sim. Continua sendo ele. Continua sendo ele. Show de bola. Só que não foi co-criado com o Rob Liefeld ali, foi só uma encenação, tá? Aham. É porque tá respondido, o que ele tá comentando é que tem um vídeo antigo do Rob Liefeld desenhando. O Rob Liefeld desenhando junto com o McFarlane e o Stan Lee ali do lado perguntando como que é a criação de um personagem. Aí eles brincaram ali de, vamos criar um personagem. Aí eles criaram o Chacina, que parecia ser o Chacina. Entendi. Falando nisso, pra gente entrar na questão da New Order, eu acho importante uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que vai estar diretamente ligada, com certeza, à questão da New Order. Qual o objetivo? O porquê existe o Spawn Brasil? Porque eu sei que dali vai chegar na New Order. Mas agora existe toda uma questão das críticas com relação à New Order, né? Sim. Porque ela lançou o primeiro encadernado 2 anos atrás, não foi isso? 2019. Foi em junho de 2019. E o negócio também sumiu, e parou por aqui. Não foi uma coisa amplamente divulgada. E acredito eu que a ideia não era ficar 2 anos parada. A pandemia com certeza ajudou a dar essa freada violenta no negócio. Era para ter saído em 2020, no ano passado mesmo, né? E aí o que eu posso dizer, uma das coisas que a gente pode dizer é que tem muita coisa envolvida para ter retardado, né? E a pandemia foi um dos causos. A gente, no processo da continuação do encadernado, a gente, entre aspas, passou no teste para seguir com a tradução da revista, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas a ser entregue para a editora. E aí, por muitos motivos aí, acabou que... Atrasou, né? Atrasou, e tá saindo agora.
Sim. E outra coisa que merece ser destacada é que a New Order, a gente não pode comparar com uma Panini Não, ou uma isso aí- Mitos, que são não, grandes. Fala isso. não. A New Order é essencialmente uma editora de RPG, né? Então Sim. eles têm os catarses deles, né? As campanhas que eles vêm fazendo, eles têm que ficar de olho nisso, né? Eu dou um exemplo de um quadrinho, como vocês já viram no começo, que eu falei, que eu gosto muito, que eu tenho ali fácil para pegar, que é isso daqui, ó, De Volta para o Futuro, da editora Geektopia. A Geektopia demorou 3 anos para continuar a lançar esses encadernados de Volta para o Futuro. E a Geektopia também não é uma editora muito grande, assim, como... Mas é uma editora já com mais quadrinhos, né? Já é uma Sim, editora e mas mesmo assim demorou. Demorou por quê? Porque eles têm outras coisas para serem lançadas e não dá para ficar agradando todo mundo. Tem esse Não, detalhe com certeza. né? Eu A acho gente que gosta de Spawn, a gente queria ter mais, mas Sim. eles têm o cronograma deles, também tem esse ponto para ser... Não. Mas é Eu claro concordo. que a demora, a gente no Spawn Brasil, né, Léo, o que a gente recebe do pessoal reclamando, falando da demora, até a gente também não queria ter que demorasse isso. A questão do Spawn pela New Order, acho que o maior desespero nosso pela demora é que alguns materiais são, assim, álbuns europeus que são 2, 3 álbuns só. Só que Spawn é um negócio que sai todo mês, tá saindo material, tem 50 anos, 50 edições já de distância, da 251 para o material americano, na verdade já passou de 50, e são 2 anos para sair 6 números. Aí bate o desespero. Acho que é a diferença de publicar um material mensal americano de alto apelo por parte do público. Afinal de contas, ela não durou 150 números na editora Abril à toa. E agora a gente tem essa espera. A gente comprava todo mês, chegou uma época que a gente comprava de 15 em 15 dias. Porra, e aí você pega um público que vai todo dia na banca, cara. Quem compra quadrinho de banca, quem compra quadrinho mensal, passa quase todo dia na banca para ver se chegou uma revista nova. E aí o cara compra o Spawn e espera 2 anos para sair. Acho que essa é a maior crítica. Não que seja um trabalho ruim da New Order, não que o cronograma, a gente entende tudo isso. Eu só acho que também tem o lado do público, do leitor, que quer ver a história evoluir. E um quadrinho americano, ele precisa de uma periodicidade. Eu preciso ler 12, 18, 24 páginas para me inteirar. E se eu leio um material 2 anos atrás, eu já nem lembro mais. Por isso que o Spawn Brasil existe. Um dos motivos do Sim. Spawn Brasil é para poder a pessoa continuar tendo essa fome saciada. Porque no nosso site a gente publica muitas matérias bacanas, curiosidades, como é aquela mesmo que eu falei agora mesmo, da única mulher. A gente faz listas, a gente tem um canal no YouTube, né, que como o Léo falou, eu apresento lá, a gente mostra algumas coisas. Então, claro que não é o quadrinho que o cara queria realmente, claro, a pessoa quer ver o quadrinho, mas esse é um dos motivos que o Spawn Brasil existe, para poder a pessoa continuar inteirada dentro do universo do Spawn e saber o que está acontecendo, né, em tempo real, vamos dizer assim. Aí o Léo ele pode complementar aí também na resposta. A gente tem justamente essa missão, porque a gente não depende da editora para existir. Né? Exatamente. A gente não depende deles. A gente mantém o nosso trabalho, né? Sempre fazendo divulgação. Saiu uma matéria nova lá nos Estados Unidos, a gente traz para o Brasil, faz toda a tradução. Quando é vídeo, a gente faz a legendagem. Então, a gente... não é à toa que a gente tem o 2º maior público do mundo de Spawn. Tá? Ele se localiza aqui no Brasil. Falado pelo próprio Todd McFarlane, saiu da boca dele falando isso. Isso aí, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de poder estar sempre passando a informação. E isso acaba ajudando a gente a fazer essa ponte do leitor com a editora. E como o André falou, né? Infelizmente, a gente acaba sendo... massacrado. Sim, porque as mensagens chegam para a gente tem que repassar para a editora. Né? A gente acaba virando porta-voz deles. Né? E as críticas são fundamentadas. Porque, como você falou, a gente está acostumado a ler a revista uma vez por mês, né? Desde a época da Pixel. Aí veio a HQM, lançou um encadernado, acabou.
né, largou de mão, né? Teve o problema dela, de falência e tal. Aí veio a New Order com boa vontade, lançou um encadernado muito bom, né? Diga-se de passagem, luxuoso, capa dura, né? Infelizmente teve esse problema de pandemia, problemas editoriais e tal, e agora está trazendo um segundo encadernado. Existe agora boa vontade de eles tentarem reduzir esse tempo. Tá? Eu não posso dizer isso que eu queria chegar. Eu não sei se vai ser daqui a 2 meses, se vai ser de 5 meses, ainda não tem informação. Mas eles têm essa boa vontade, eles sabem que o público está sedento de histórias e que quer ler mais coisas, né? Então, há esse propósito de eles poderem estar publicando mais material sim no Brasil. Um desses materiais que eles estão querendo trazer, que já está sendo muito pedido, é o Compendium, que é aquele encadernado contendo as 50 primeiras edições, né, um volumaço de E se eles trouxerem isso, eles caem nos braços da galera, cara. Como o Léo já adiantou aí, eles querem lançar estão tratando primeiro, vocês vão conseguir trazer o compêndio, né? Então eles vão estar trazendo material antigo e depois disso continuar da onde parou, que é o Guerra contra Satã, que é o segundo volume que a New Order está trazendo depois do Spawn Ressurreição. Então depois do Guerra contra Satã, que teve a nossa participação da equipe do Spawn Brasil na tradução da revista, vai vir o Inferno na Terra, não é isso, Léo? Só que antes, provavelmente, ele deve lançar o Compendium. Isso, ele estava falando isso. Então, isso. Vai vir um Compendium, depois ele continua com o próximo encadernado. Esse talvez seja o projeto que tem hoje. Tá? Isso seria um projeto, isso seria legal. Ele não quer entrar nesse negócio. O que é Spawn? Mas deixa eu fazer um parênteses. Lembra que eu mostrei essa edição 296 e a 297? Eu mostrei justamente por isso. Essa edição, o McFarlane ele já fez contando toda a história do Spawn, tudo que a pessoa precisa saber, porque o foco dele foi por causa da edição número 300 e a 301. Então ele já deixou o público dele não precisa você, claro, quem quiser vai atrás das primeiras edições, mas você não precisa ler todas as 295 edições anteriores. Começa daqui, a história do Spawn, parte 1, parte 2, e segue aqui nas histórias recentes. Então o próprio McFarlane também ele já pensou um pouco nisso que ele estava falando. Ele é marqueteiro pra cacete, né? Ele é o homem do marketing. Né? Com certeza. Agora vamos lá. Então, vamos falar da New Order, do projeto que saiu. O que é a edição da New Order? O que tem nesse material? O que acontece com essa volta do Al Simmons e que estilo de quadrinho a gente tem aí? Então, o encadernado primeiro foi esse aqui, né? O Ressurreição, que lançou em 2019, tá? E ele, como falei, é um ponto de partida, porque o Side Down, que seria o Spawn daquela época, e volta o Al Simmons, né? E ele acaba tendo que, como vou dizer assim, sem dar muito spoiler, né? Acontece uma coisa com a Wanda e ele tem que tentar salvá-la, tá? Show. Então todo esse primeiro arco aqui desse encadernado é justamente isso. É quando ele chega na Terra, uma coisa acontece com a Wanda, tá? E ele tem que lutar contra vários seres para tentar resgatá-la, tá bom? Essa seria como se fosse a primeira parte. A segunda parte já continua nesse encadernado que vai sair no Brasil, tá? É o aqui, Satan Saga Wars. Show. Tá? Então aqui seria a conclusão da história, que é esse encadernado que vai chegar em maio. E já está em pré-venda. Aquele primeiro encadernado não tem uma história completa, ou pelo menos tem um arco completo? Não tem. Na verdade, os dois é um arco inteiro. Tá? Então é um arco de 2 edições, é isso? Isso. Aqui fecha tudo. A última história fica um pouco aberta, mas... Fica aberta. Sim, mas é porque na primeira história acontece justamente o plot que vai levar toda a saga do Al Simmons, que ele vai tentar resgatar o Wanda. Então, a gente tem agora a New Order abrindo a pré-venda, né? Ela já abriu alguns dias atrás. Tem uma pré-venda especial que está saindo por R$ 99,00 as 2 edições.
Exatamente. Né? Isso daí foi, olha só fazer um parênteses rápido antes, Léo. Isso daí surgiu no grupo do WhatsApp do Spawn Brasil, né? Uma pessoa lá falou, e se eu quiser comprar os dois? Eu fiquei esperando para poder comprar os dois. Aí eu fui, né? A gente tem esse contato com a editora, joguei a ideia pro Anésio Vargas, que é o editor-chefe lá da New Order, ele falou, o jeito dele de falar, André, pode deixar aí, ó, vou fazer isso aí. Aí ele colocou lá e colocou esse combo aí, exclusivo pra galera. E é detalhe interessante que, pô, R$99 com 2 edições de capa dura, né? Algo que a Panini não faz, porque R$99 hoje é um encadernado de capa dura. Sim, né? Com certeza. Então, saindo por 45. Não, aí olha só, aí entra um projeto. É isso que a gente queria, porque agora a gente tem mais páginas, a gente tem 2 edições, a gente tem um combo com desconto, a gente tem mais possibilidades. Antes era uma coisa muito solta, agora começa a ter cara de alguma coisa. Não pode parar. Vocês têm que ir lá empurrar esses caras. Lógico que a gente também tem que empurrar. A gente vai ter que comprar, a gente vai ter que fazer essa roda girar, senão também o negócio não vai para frente. E depois, cara, o que vem depois? Então, depois disso a gente vai para onde? Depois dessa saga que o Léo falou que são esses 2 arcos, esses 2 volumes, ele fecha um arco de história, aí começa uma das fases que para mim é uma das melhores do Spawn dos últimos anos, que é o chamado Inferno na Terra, né, traduzindo. Que é outro desenhista, né, o Jason Shawn Alexander, e ele traz um teor de terror, assim, daquele tipo chamado, sabe? Assim, as coisas que você fala assim, meu Deus. É um terror oriental. É excelente as histórias, né? Então, para quem viu o Chamado, né, o Grito, todos aqueles filmes japoneses no início dos anos 2000 que fez sucesso, né? E isso é refletido na história. Porra, aí olha só, aí vocês me contam que o Spawn vem para uma fase de terror, a lá terror oriental. Eu quero logo o 3º encadernado. Na verdade, existe até um encadernado, chama-se Dark Horror, que a história se passa justamente no Japão. Como é que chama? A Sayen, que agora é uma adolescente, ela vai para o Japão, tá? Devido a alguns problemas que ocorreram justamente com a Wanda, ela vai parar no Japão, né? Tipo um intercâmbio. E lá o Spawn ela tem que enfrentar justamente esse tipo de terror oriental que está acontecendo no Japão. Então é uma fase muito bacana. Seria o 3º encadernado após o Satan Saga Wars. Entendi. Isso. Eu acho que eu acabei confundindo a galera aí. Esse encadernado aqui do Murphy, que é o Inferno na Terra, que é a continuação do Guerra contra Satã, não é justamente essa fase que eu falei do não é. Mas isso aí seria o seguinte, o Hell on Earth, primeiro começa com o Erik Larsen, tá? Porque o Erik Larsen é que desenha esse encadernado que vai sair esse mês no Brasil, tá? Ele continua desenhando, sendo que o Spawn agora, ele está na Terra de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, menos superpoderoso. Entendi. Tá? Ele ficou, assim, o poder dele muito limitado. Então ele tá ele tá mais humano do que Hellspawn. Tá? Então ele agora tem que usar mais as habilidades dele como um militar, como um agente, do que realmente precisar dos seus poderes. É uma fase muito legal também, porque aí você vê o Spawn um pouco mais, vamos botar assim, inteligente, né? Mais estrategista. Bom. É bom que tem então várias facetas, né? Sim. Esse aqui, só para corrigir também, que eu acabei confundindo, não é o Jason Alexander, acho que eu até falei errado o nome do cara. Sim. Esse daqui é o Krudansky. É o Krudansky ainda. É o Simon Krudansky. É muito foda. Show. Então a gente tem Hell on Earth, depois dessa fase que tá saindo pela New Order agora. Depois a gente vai para esse terror oriental. Não, aí vem o Enemy of State. Não, calma aí. Vamos lá. Então, depois esse Dark Horror, ele é depois de um outro encadernado anterior chamado Enemy of State, tá? Que seria como se fosse um prelúdio para esse encadernado que o André tá mostrando. O Enemy of State, ele tem um quê assim meio que de Breaking Bad,
já que o André citou. Esse Enemy of State vem depois desse. Não, ele vem antes. Vem antes, o Dark War vem depois. Não vem. Bugou. Não, calma aí. Aqui tá falando que vai de 276 a 283. Aqui é 284 a 290. Eu me confundi então? A gente tá se confundindo um pouco, Léo. Também. Tá bom. Acontece. Mas esse É aí. a emoção de estar aqui no canal, pô. Esse aqui é o que eu tava falando, que é da fase do japonês. Isso. Vai lá, Léo, pode continuar. E o Enemy of State é quando o Spawn ele acaba sendo preso e acaba tendo que se virar na prisão junto com outros detentos, né? E ele com o seu poder limitado. Então também ele tem que se virar lá somente com a sua estratégia. Show. Esse Então, daqui que é o Jason Jason Então tem Alexander. uma grande variedade de histórias, tem uma grande variedade de narrativas do Spawn vindo aí, né? A gente tem uma diversidade grande de materiais. Tem. Aqui, ó, a parte da prisão que o Léo tava falando. Uhum. E como tá o Spawn agora nos Estados Unidos? Não, porque a gente sabe... Depois desse, rapidinho, desculpa cortar. Fala, vai lá. Aí, esse aqui é o último encadernado que saiu nos Estados Unidos, que é o Vengança. Vengeance. Que aí é o... Vai até 296. vai até a fase antes da número 300. Aí é o que tem de encadernado do Spawn para ser lançado aqui no Brasil. Pessoal, Show. Valeu, tamo junto e até a próxima. Bom domingo aí para todo mundo. Valeu, Até mais. gente. Obrigado. Bom, se você chegou até aqui e ainda não deixou um like, não clicou no gostei e nem está inscrito ainda no canal, então, por favor, faça isso. Se inscreva no canal, clica aí no joinha aí embaixo do vídeo para ajudar a gente, porque somente assim a gente vai ter um feedback para saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e dos comentários aí, vocês coloquem o que vocês acharam e dá ideias também pra gente. Enfim, a nossa comunidade Spawn Brasil só tem a crescer junto com vocês aí, beleza, galera? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou!